Seja bem-vindo ao Segundo Eu Começo podcast, o podcast do estilo de vida, do emagrecimento, da obesidade, do treinamento e hoje da nutrição. Antes de eu apresentar a nossa convidada desse podcast que está trazendo bastante gente, Pedro, do dia a dia, né? Isso. Como você gosta de falar, que tem um calo na mão. Depois você explica essa história. Mas vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, curtir aqui e aproveitar e curtir bastante, que eu acho que vai ser um papo bem legal hoje sobre um assunto que eu gosto muito, que eu me meto bastante lá, fico me metendo no meio delas, da nutrição. Malu, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Malu Bastos, que eu chamo de prima. Isso Nós aí. não somos da mesma família, apesar de termos... Não sabemos, porque não fizemos o estudo da nossa, ainda não avaliamos isso árvores. Devidamente. Malu, conheço Malu de simpósios nossos, da Movement, lá dos nossos encontros da Academia do Silvinho, encontros muito enriquecedores. Mas eu vou pedir para você se apresentar aqui, pessoal, antes de a gente entrar nesse assunto que tanto me fascina e tanto deixa a gente curioso. Malu, eu sei que o Pedro também. Meu primeiro curso em educação física foi com a Malu. Com a Malu? Hotel, se era o Intercontinental ou Nacional, não pois sei. Pois é, eu tô achando que foi um curso, porque eu vi você... 1996. Então, Malu e Rolando. Eu vi você falando isso num podcast que foi o podcast com o Rolando. Meu primeiro curso. E naquela época eu dava muita palestra, muito curso com o Rolando. Eles tinham a Fisigraf, eu acho que é dessa era época. Nutrição e metabolismo, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. 3 dias, acho que eram 3 dias à tarde. Isso aí. Foi muito bom na época. Malu, muito obrigado pela sua presença, dispor aí do seu tempo para estar aqui com a gente. Imagina, gente, para mim é uma honra, né? Eu até comentei isso com você, que para mim, assim, eu sou uma telespectadora de podcasts, né? Até fora da nossa área, um pouquinho. E, interessantemente, eu tinha visto que vocês pediam para a pessoa se apresentar. Eu falei, gente, como é que eu vou me apresentar? Eu tenho que fazer um resumo do resumo. Porque é aquela história, né? Como já sou antiga, né? Sou nutricionista, bota aí que eu tenho... A minha pegada maior é na nutrição esportiva, porque foi o que... a primeira experiência que eu tive no mercado de trabalho foi trabalhando em academia e depois numa empresa que fabrica suplemento para atleta, que foi quem me catapultou para esse universo da nutrição esportiva, né, que é a Advanced Nutrition. E desde então eu venho clinicando, né, e agora, em 2014, eu acabei fazendo uma pós-graduação na área de nutrição clínica funcional, até para poder entender um pouco esses avanços, porque entenda que na época que eu estava na graduação, a gente não falava nem de ômega 3, né? Eu me graduei em 1989. Nessa época, a gente não falava de gordura trans, a gente não falava de ômega 3. Então, eu sou essa pessoa que veio lá da, era... paleolítica da nutrição, né? E estou aqui hoje, então é uma honra poder estar aqui conversando com vocês sobre algo também que eu amo, né? Que é a nutrição. Sim, e numa escolha um pouco diferente daquilo que acabou se tornando o seu core, que é falar da longevidade, aqui que combina muito com a questão do estilo de vida, apesar também de ter uma veia aqui com a vinda do Pedro muito para a questão do treinamento, um pouco do rendimento, mas o Pedro é um cara que eu posso dizer pela convivência muito preocupado com essa questão do estilo de vida, de qualidade de vida, esse conceito, entre aspas, relativamente novo de health span, que a gente falava muito de viver mais, e hoje se fala não só de viver mais, mas com que qualidade você vai viver? Antes era o lifespan e agora é o health span, né? Que é o tempo que você tem ali de vida com saúde, né? Com a ausência, literalmente, das doenças, né? Que eu acho que isso está muito conectado mesmo com a questão nossa do envelhecimento, né? Como eu também agora, eu sou quase uma sexagenária, né? Então é todo um contexto, é verdade, aí é todo um contexto, né? É como ser longevo em tudo que eu faço. Como ser longeva na atividade física, como eu ser longeva nas minhas relações, como eu ser longeva na vida, como eu ser longeva no esporte, né? Porque eu sempre gostei de fazer exercício. Eu só não fui atleta porque a genética não me permitiu, né? Não tenho genética para isso, mas sempre gostei de praticar esporte. Então, é como também durar no esporte, porque essa longevidade está conectada com isso, né? Porque a gente vai ficando mais velho, vai aparecendo um bando de mazela, né? Um monte de lesão, os desdobramentos das lesões, né?
E se não tiver o preparo que a gente olha aqui do lado de cá, do ponto de vista da atividade física, essa health span vai ser mais curta. Com certeza. Mas e aí, a nutrição, ela tem um impacto? Bom, eu vou te falar que a nutrição ela tem um impacto, né, assim, global em tudo, né? Porque se a gente parar para pensar, é do alimento que a gente extrai a energia para a vida, né? Porque nós não fazemos fotossíntese, né? Então a gente precisa do nutriente contido nos alimentos para que a gente possa fazer as reações químicas dentro do nosso organismo e daí a gente ter energia para lidar com todas as atividades. É que dentro do contexto, né, da evolução da espécie humana, se a gente for ver, lá atrás a gente tinha assim, comia de acordo com o que tinha disponibilidade, né? Não tinha essa coisa de eu vou comer mamão o ano inteiro, como a gente tem hoje, né? Com todo o avanço tecnológico, com a evolução da espécie humana, a gente hoje prolongou muito o tempo de vida dos alimentos nas prateleiras. Então, isso, de certa forma, está conectado da seguinte maneira: o alimento ele pode ser o nosso grande aliado e ele pode ser também o nosso grande veneno, né? Tudo vai depender do quanto a gente usa, do que a gente usa, quando a gente usa, né? Porque assim, o processo evolutivo da alimentação é muito bacana, né? Se a gente pensar lá que na era paleolítica o homem só comia cru e comia o que tinha à disposição, né? Não existia essa história de eu vou plantar para comer. Ele não conhecia agricultura, né? Então ele comia o que tinha disponível. Então tinha a história do jejum, né? De ficar horas e horas em jejum. Ficar em jejum não é se alimentar, né? E eu vejo muitas pessoas falando: você está fazendo a dieta do jejum, né? Por quê? Porque fazer jejum está associado a uma longevidade maior, né? É igual você vai estar fazendo o método do sedentarismo. Teria isso. É tipo isso, né? Então, assim, eu sempre gosto de pautar que, assim, com o advento da evolução da espécie humana, e tem até um filme que eu amo, eu sou bem cinéfila, tá? Tem um filme que eu amo, que se chama História do Fogo. Não sei se vocês viram, porque vocês também são bem mais novos que eu, né? Esse filme foi lançado aqui no Brasil em 1982. Esse filme ele ganhou o Prêmio César, ganhou o Oscar de melhor maquiagem, e ele conta a história de 3 tribos, uma mais evoluída, que conhecia o fogo, uma que não conhecia o fogo e perde o fogo para uma tribo que usava roupa, que ficava mais em caverna. Tinha uma característica diferenciada dessa que não conhecia o fogo, então ela idolatrava o fogo. Só que quando ela é atacada por essa outra tribo, ela perde o fogo e ela fala: cara, como é que a gente vai fazer? Temos que ir atrás de outra chama. E aí todo o processo do filme, o filme leva mais ou menos 1h40. Ele passa por várias situações. A situação deles ficarem com fome, a situação deles salivarem quando vem uma manada de bichos passando que estavam morrendo de fome e queriam comer, né? Passa por estar extraindo uma bebida vegetal de algum cereal ali, como se fosse um leite de aveia, né? Fazendo ali para poder beber aquilo. E quando eles finalmente encontram essa outra tribo mais avançada, né? Que provavelmente já era ali a do Homo sapiens, né? Que sabia fazer o fogo. E dali veio toda uma história da gente poder viver mais, porque você começa a cozinhar a comida, você começa a eliminar o processo de contaminação do alimento por bactéria, por toxina, você começa a tornar as proteínas mais digeríveis. Porque imagina como é que esses caras faziam para comer uma carne colagenosa naquela época, crua. Porque o colágeno é o que dá firmeza, é o que dá estrutura. Hoje não, a gente aqui consome colágeno em pó, que a indústria faz para a gente bonitinho, dissolve na água, tome, você vai ter as articulações melhores, né? Então a gente tem a característica de alimentação, ela, em todas as etapas da evolução humana, ela tem um papel significativo, seja para melhorar a sobrevivência, né, da espécie, ou até nos causar mais doenças, que aí a gente vem hoje com todo esse movimento que tem na indústria alimentícia, né, de estar sempre lançando uma nova
é sempre uma nova descoberta, né? Você acha um nichozinho ali, aí cria-se uma demanda, e aí daqui a pouco nasce um novo elemento, né? E a gente vai vendo que em toda a história, vocês vão ver que vão passar por vários momentos da nossa evolução, que você vai ter ali. No passado já se pregou o vegetarianismo, aí aquilo morreu, aí agora voltou com toda, só que agora tem um apelo o quê? Da sustentabilidade. Naquela época, não. Na minha época de estudante de nutrição, eu até fui vegetariana por, bota aí, talvez 1 ano, e fiquei sem comer carne bovina por 8 anos, tá? E é interessante que eu gosto sempre de trazer também, que nem o Rolando, né? Eu adoro fazer umas experiências comigo mesmo, né? Então, eu não vou propor para nenhum paciente meu que ele faça alguma coisa que eu não acho que seja viável. Não é porque está ali no livro que vai, né? Pô, é aplicável. Então, vamos lá, deixa eu testar. Porque se eu não conseguir, que eu tenho muito boa vontade, se eu não conseguir, é porque o negócio é ruim mesmo, não dá para levar. Então, eu não vou propor isso, né? Então, diante desse cenário, o interessante é que, assim, eu fui ali vegetariana porque eu li um livro que me impressionou muito e me amedrontou demais, que era a coisa do uso dos aditivos, que a gente parecia que estava falando um outro idioma, porque naquela época os rótulos não eram claros, vinha tudo por código. Era assim, corante C2, aromatizante A4. E você não sabe o que é isso. Isso é um código. Então, você não sabe se aquilo é natural, se é artificial e quem é, né? Então, nos dias atuais, para você ter um alimento mais industrializado, mais processado, você tem que ter muito claro o que vem dito ali na lista de ingredientes. Só que, ainda assim, as pessoas, mesmo sabendo disso, muitas pessoas não leem a lista de ingredientes. Então, as pessoas cada vez mais estão comendo menos comidas que são frescas, porque elas não têm tempo de cozinhar, não têm tempo de preparar, não têm tempo de comprar, e aí acabam indo para alimentação pronta. E aí... Ontem eu estava conversando com minhas filhas sobre alguma coisa disso, né? A gente sempre janta junto, todo mundo. E eu não sei porque chegou nessa história. E aí elas... questionando um monte de coisa, eu falei, ó, tem uma coisa que o papai gosta de falar, que é assim, tenta evitar comer alguma coisa que a sua avó não ia reconhecer como sendo comida. Algum autor desses aí falou, isso me impactou. Eu falei, cara, interessante. É verdade. É porque é tão processado, é tão diferente. Fala, cara, se der pra tua avó, ela olha e fala, isso é comida, né? Então, isso aí já é um bom caminho, né? Não tenha dúvida, porque muitas vezes até as pessoas ficam muito preocupadas, ainda mais nos dias de hoje, porque qual é o impacto da alimentação para a saúde? Aí hoje a gente sabe, tem aquele mantra, né? Não pode consumir açúcar, não pode consumir fritura, não pode consumir álcool em excesso, né? Não pode consumir sal em excesso, não pode... Na verdade, qualquer excesso é ruim, até de água, né? Qualquer excesso para a gente é tóxico, né? Até excesso de amor é tóxico, né? Então, assim, de um modo geral, as pessoas têm essa informação, mas elas não registram isso como sendo algo importante para elas colocarem no dia a dia, na prática. Então, ela sabe que ela não precisa comer o açúcar, não sei o que, papapá. Ela pega um pacotinho, aí no pacotinho está escrito assim, sem glúten, sem lactose, sem não sei o que, sem isso, sem aquilo outro. Ela já associou que aquilo dali é saudável. Uhum. Então, ela não lê nem a tabela nutricional e nem a lista de ingredientes. Aí, qual é a diferença dessa nossa população para o cara lá da era paleolítica? Ele não olhava embalagem nenhuma. Ele estava com fome, chegava lá, pegava e comia. Se tinha que matar, ele matava e comia. Agora não, a gente fica até com essa coisa, vai matar o bichinho, vai matar o não sei quem, vai matar o animal. Não mata. Mas se você tiver com fome, porque essa é a questão, o instinto, o homem ele vem perdendo muito o seu instinto. As pessoas não conseguem identificar mais o gosto amargo, aí é o esquema de botar o café, serve o café e não coloca o adoçante. Tem gente que não adoça, mas tem gente que bota esguicho de adoçante.
Até que ponto isso daí vai trazer um benefício para ela, se nem diabética ela é? Ela está só querendo controlar a quantidade calórica que ela está consumindo, né? Então, assim, se a gente começar a olhar, a alimentação ela está conectada com tudo relacionado à saúde, à doença e à longevidade. Tudo vai depender de como você usa isso aí no teu dia a dia. Porque é o que eu falo, a ignorância é uma bênção. Nossa! Eu falo assim, gente, para que eu fui estudar esse negócio? Eu comi essas coisas. Era tão feliz. Eu era tão feliz lá nos encontros com o Silvinho, né? Pô, quando rola aquele pacote de jujuba, aquilo me remete muito à época da minha infância, porque eu comia essas coisas assim, Nossa Senhora! Hoje em dia, uma das coisas que mais me dá agonia é o corante. Por quê? Porque existe a característica das cores dos alimentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, inclusive, que é tanta tendência de dieta que tem uma que se chama Rainbow Diet, que é a dieta do arco-íris, que ela é colorida. É tanta coisa, né? Porque tu passa, não sou estranho, mas ao mesmo tempo, será que eu ouvi mesmo? É, The Rainbow Diet. E aí, a nutricionista que fala muito sobre essa linha é Dina... Agora me fugiu o sobrenome dela. Ela esteve aqui no Brasil, foi no Congresso Brasileiro de Nutrição Funcional, e é muito interessante o que ela fala sobre exatamente as cores dos pigmentos das frutas e das verduras, o quanto isso está associado à saúde da mente, do coração, da circulação, da parte digestiva. Então, se a gente consegue colorir o nosso prato, por isso que lá fora tem até a campanha do 5 a Day, que é o 5 ao dia. Você comer as 5 cores ao longo do seu dia. Comendo aí que sejam 2 porções de verdura e 3 porções de fruta. No dia você consegue garantir essas cores presentes no seu prato, né? Porque é muito comum você ver pratos das pessoas feitos completamente monocromáticos. É aquele prato bege. Bege. Ele vai ter a carne, bota até um arrozinho integral, legal. Aí bota um champignonzinho salteado, né? Ou seja, é tudo off-white. É um prato off-white. E uma cebolinha. Quando muito é uma cebola roxa, mas na maioria das vezes é uma cebola branca. E aí você olha, cara, não tem um verde, não tem um vermelho, não tem um roxo, sabe? Não tem cores que puxam, assim, a cor para o alto, né? E esses pigmentos, a gente hoje sabe, na minha época de faculdade eu não sabia, eles na prática são pigmentos importantíssimos para garantir todo o nosso processo de proteção contra radicais livres, sobre o processo de evitar a oxidação, né? De trabalhar em vias metabólicas nossas. Então, assim, o alimento ele está ali. Nutrir de verdade. É isso. Que você está falando. É isso. É isso. E essa questão que você falou, um negócio muito importante. Tem a questão da descoberta do fogo, que vai levar ao cozimento dos alimentos, que gera uma melhor resposta de absorção, uma maior capacidade, diminui o risco de infecção. Mas tem uma relação de coisas que são boas quando estão in natura, quando estão cruas. Você consegue falar um pouquinho disso pra gente? Sim, então, é porque você tem, inclusive, o cozimento, ele garante a inativação de fatores antinutricionais. Ok. Mas você tem também a possibilidade de, quando você come o alimento cru, você, de uma certa forma, aí vem um processo importantíssimo, que é a mastigação, que é uma coisa que as pessoas também fazem muito mal nos dias de hoje, porque as pessoas comem com pressa, né? A mastigação, ela faz com que você produza, além de... estou produzindo aqui, estou comendo carboidrato, estou produzindo amilase salivar que vai digerir o carboidrato na boca. Além disso, você produz as chamadas lisozimas, que são proteínas que têm um papel super importante até nesse processo de proteger a gente contra algumas bactérias gram-positivas, porque a carapaça das bactérias é constituída de carboidratos de difícil digestão. Então, você precisa da ação dessas lisozimas para poder destruir a camada dessas bactérias. Então, quando você mastiga pouco ou mastiga mal, mandando macromoléculas para o teu intestino, você, na prática, além de estar
aumentando a possibilidade de estar consumindo mais bactérias, e, né? Porque esse mundo microscópico, para a gente, né? A gente literalmente não sabe quase nada, né? Sabemos um bocado hoje, mas sabemos quase nada. Então, assim, de um modo geral, quando chega o alimento lá no intestino, e mesmo no estômago, o estômago ele não tem mais como triturar nada. Ele não tem como macerar mais nada. Ele só vai jogar o suco gástrico ali, vai fazer aquele quimo ácido, aquilo vai entrar no teu intestino e vai passar através do teu intestino para absorver os nutrientes. Aí vai absorver lá a glicose, vai absorver os ácidos graxos, os aminoácidos. Só que entre você comer o alimento e absorvê-lo é exatamente um caminho muito grande. Então, o processo ele começa bem aqui, nessa coisa de você escolher certos alimentos. Tem até uma tendência da alimentação, que é o crudivismo, né? Que eles comem tudo cru. Brócolis cru, couve-flor cru, tudo cru. Não abranda nada com cozimento, tudo cortado muito pequenininho, né? Até também para facilitar, né? O cara pegar um cacho de negócio e comer ali. Mas acaba que esse tipo de alimentação, ele, dependendo do tipo de ambiente microbiano que a pessoa tem, ele favorece muito um processo ali de produzir gases, que são gases importantes para que a gente possa manter um ambiente microbiano intestinal mais saudável. E antigamente a gente chamava isso de flora intestinal, agora o nome virou microbiota, né? Porque descobriram que não eram plantas que viviam dentro da gente, né? Porque flora lembra floresta, né? E, na verdade, são micro-organismos, né? Fungos, leveduras, bactérias, vírus, tudo isso vive na gente, né? Em tese, em tese não, né? Já é comprovado que em torno de 2 a 3 quilos da nossa massa corporal é composta de micro-organismos, né? Então, a gente tem que ir alimentando essas bactérias boas, aquelas que nos pagam um aluguel bom, elas para viverem dentro da gente, elas pagam aquele aluguel que é o quê? Produzir para a gente vitaminas como vitamina D, ajudam a gente a metabolizar o cálcio, ajudam a gente a metabolizar o colesterol, a glicose. Então, são bactérias amistosas, é aquele inquilino bom. Então, a gente tem que alimentar eles com essas fibras, que a gente chama de fibras prebióticas, e que muitas vezes estão contidas em alguns vegetais, e que quando a gente come cozido, você está abrandando essa fibra. E quando você come ela crua, ela está íntegra, você mastiga bem, já vai produzir a lisozima ali na sua boca e vai mandar ali para o seu intestino vamos lá dizer, esse material para que essas bactérias fermentam e venham a fermentar e produzam aí esses ácidos, são os chamados ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato e propionato, que é o que fazem bem para a nossa saúde, né? Perfeito. Então, já deixa bem claro a importância. Não é também tem que cozinhar tudo e sair comendo tudo cru. Mas eu tenho uma curiosidade, só curiosidade rápida aqui, que essa relação do japonês com peixe cru, tem alguma vantagem aí? Tem algum dado? Que é uma coisa meio que milenar e eles vêm comendo. Eles devem comer também, devem cozinhar, não sei se tem alguma proporção. É só curiosidade mesmo. Não, assim, de um modo geral, até a comida japonesa crua que eles comem lá no Japão é bem diferente da nossa aqui, porque a nossa aqui, eu até brinco com alguns pacientes meus, que o povo gosta mesmo de shoyu. Isso aí. É verdade. O povo não gosta de salmão cru, Exatamente. de atum, peixe branco. E tem detalhe, tem aquele que só gosta do atum e do salmão, porque são peixes mais gordurosos, e a gordura ela é palatável, ela é muito saborosa. Tanto é que são peixes mais gostosos do que você pegar um peixe de carne branca, né? Mas, de um modo geral, quando você faz o cozimento, dependendo se você vai fazer um grelhado, porque tudo depende da forma e do tempo de preparo. Isso vale, Alan, não só para as proteínas, mas vale também, para praticamente assim, tudo que você vai
literalmente cozinhar. Tudo tem um tempo de cozimento para você não desnaturar estas proteínas, né? Porque mesmo as proteínas vegetais, elas têm ali uma estrutura molecular e quando você aquece, elas se desalinham, né? E é o que a gente chama de desnaturação. Então, muitas vezes, quando você também cozinha demais, seja porque grelhou muito tempo, deixa aquele negócio todo chapado, aquilo ali já está totalmente oxidado. Ali já aconteceu reação de Maillard direto, que é aquele escurecimento, quando o cara gosta daquele peixinho, que fica até faz aquela cruzinha, aquele xadrezinho no frango, que não é um peito de frango branco, não, eu gosto dele bem torradinho. Então, quanto mais torradinho, mais produto de glicação avançada está sendo produzido ali e mais isso é prejudicial para a circulação e para a integridade das células. Isso, por exemplo, acelera o envelhecimento celular, porque você vai ter produtos de glicação avançada. Então, quando eles comem a comida crua, né, que eles comem o peixe cru, eles estão ali se preservando também de alguma forma, consumir o alimento na sua integralidade, sem necessariamente passar por essa desnaturação, né? Então, cozinhar demais é muito ruim. O peixe, por outro lado, algumas carnes têm um problema de contaminação bacteriana. Então, por exemplo, gestante é sempre contraindicado comer coisa crua, né? Mas eu até falo, por exemplo, se é uma gestante que de repente está acostumada a ir sempre no mesmo restaurante japonês, frequenta lá a vida inteira, nunca teve nada, pô, ela não vai ter uma toxoplasmose porque, né, ficou grávida. Mas é assim, a gente sempre recomenda o quê? Que se ela vai toda semana, também não precisa ficar indo toda semana, porque senão você também está aumentando a sua exposição. Então, diminua a exposição, mas também não precisa totalmente aniquilar, porque senão me pergunto, será que japonesa grávida não come o seu sushizinho, o seu sashimi? Isso eu não sei, mas é uma pergunta a se fazer. Será? Né? De cara, assim, se quisesse dar um tiro no escuro, não, provavelmente ela come. Provavelmente. Provavelmente, entendeu? Há que se pensar que sim. Você queria fazer alguma pergunta? Não, eu guardo daqui a pouquinho, é porque era uma curiosidadezinha. Ela falou é porque eu já mandei uma, tu vai segurar uma. Não, eu guardo. Vai guardar para o final. Não, é coisa... Acho que é legal fazer igual a gente fez as traduções no episódio anterior. O produto da glicação avançada, você explicar um pouquinho o que seria isso, os EIGs. Não, então, é porque a gente chama de produto de glicação avançada quando você começa a ter a alteração daquela estrutura. É o que acontece, por exemplo, com a hemoglobina glicada, que todo mundo, acho que é o exemplo melhor que a gente tem para ilustrar, né? Quando você tem algo que carameliza, né, que está ali escurecendo, você está fazendo o quê? A oxidação. Né? Então, você está enfraquecendo aquela estrutura. O produto de glicação avançada nada mais é do que isso. Então, por exemplo, quando eu pego lá a hemoglobina glicada no meu sangue e vejo que a hemoglobina glicada está alta, significa o quê? Que eu tenho uma proteína, que é a hemoglobina, que está sendo ligada à glicose. Então, quando a glicose ela se conecta aqui, né? E isso mostra o quanto eu estou tendo picos glicêmicos ao longo dos últimos até 3 meses. Porque muitas vezes a pessoa vai fazer o seu exame de sangue, ela faz o jejum bonitinho, capricha no jejum, que é para a glicemia dela em jejum dar ok, mas quando vai ver a hemoglobina glicada dela está alta. Está mostrando o quê? Que ao longo dos últimos 2, 3 meses ela foi tendo picos glicêmicos, ou seja, uma hemoglobina glicada muito alta significa dizer que seu sangue está virando quase que uma calda de pudim. Resumidamente é isso, entendeu? Você vai caramelizando e vai tornando isso, vai provocando aí liberação de substâncias pró-inflamatórias, né? Você desencadeia aí toda uma agressão à sua célula e com isso você enfraquece a membrana celular e automaticamente você está expondo o seu DNA. Porque o que acaba com a nossa longevidade é exatamente a exposição ao DNA. Perfeito. É muito detalhe, né? Pô, pelo amor de Deus, é o que eu falei. Eu recebi aqui a Vanessa, que também é que aliás foi ótimo, adorei. Você ouviu, você me falou. E eu estava falando para eles assim, estudar nutrição como professor de educação física para entender o processo como um todo,
é uma coisa. Entender os detalhes. É outra. Eu falei, eu nem penso ir para uma faculdade de nutrição. Eu admiro as pessoas que são professores de educação física e vão fazer a nutrição, mas eu acho que ou você vai para um lado ou você vai para o outro. Senão você fica meio... Tu corre o risco de ser injusto falando isso, mas eu particularmente, eu me sinto assim, sabe, Malu? Eu não faria a faculdade de nutrição. Então, mas eu compactuo com você da mesma forma, que eu sou apaixonada por educação física. Só que eu não quis fazer educação física justamente por isso, porque eu amo a nutrição. E eu acho que o universo da educação física também é muito complexo. O meu entendimento de exercício, de fisiologia do exercício, de bioenergética, é o suficiente para que eu possa ali ter o entendimento de como aplicar a nutrição para a atividade física. Mas eu jamais me atreveria justamente por isso, porque eu acho que é um universo também tão complexo, e eu falo isso para você, porque eu nunca parei de estudar, né? Assim, não dá. Quando você acha que você fala assim, eu vou ter um descanso, né? Daqui a pouco surge um negócio novo, descobrem alguma coisa nova, ou muitas vezes cria-se uma narrativa em cima de algo que já foi falado lá atrás, só deram uma roupagem agora diferente. Aí enfeita de novo o pavão para poder vir. Então, o meu questionamento, eu vou aproveitar e vou fazer, porque era mais ou menos em cima disso. Porque você falou, uma hora você falou de adoçante, né, no café, e teve um segundo momento que você falou de vitaminas e tal, na prato mais colorido. E aí a pergunta que eu queria te fazer é, eu acho que muitas vezes o que acontece é nessa coisa de transmitir a informação de uma maneira mais fácil, as pessoas falam e as doses se perdem. Então, você vai, sei lá, escutar que o adoçante faz mal. Tá bom, mas é uma gota? Né? Quanto que eu preciso colocar de adoçante para isso? Né? A mesma coisa, sei lá, eu preciso colorir o meu prato, mas o que eu vou colocar ali, aquilo vai me dar a quantidade suficiente? Aí a minha pergunta em cima disso viria, você tem algum dado desse assim que pudesse, sei lá, exemplificar isso, algum erro de interpretação que o mercado usa e tal, que eu possa falar assim, falam isso aqui, mas isso aqui só acontece se você tiver uma coisa muito exagerada ou... O comum, que isso daqui para mim foi clássico, né? Assim, o número em si eu não vou lembrar, mas isso para mim foi muito emblemático. A questão do adoçante, existem contas, tá? Existe uma tabelinha que você consulta lá para você ver qual é a ingestão máxima diária de tipos de adoçante, para sucralose, para acesulfame de potássio, para aspartame, e que as pessoas não chegam nisso. Porque o cara tem que nadar numa banheira ali de adoçante, entendeu? Porque realmente tem o que a gente chama em nutrição é a dose letal, né? Que é o nível máximo de segurança, até onde a gente pode se expor aos nutrientes, inclusive, porque mesmo nutrientes, que as pessoas ficam chapando de tomar vitamina, né? E tem um nível máximo de segurança para cada uma delas, tá? Que a gente consulta e vai lá e olha e vê que tem ali, então, isso aqui não pode botar essa dose aqui, porque isso aqui já é efeito tóxico. Então, tem esse controle. Mas uma coisa que é clássica é a Coca Zero, né? Porque todo mundo falava assim, não pode tomar Coca Zero, porque a Coca Zero tem muito sódio. É uma quantidade de sódio assim absurda, então que isso faz mal para o hipertenso. Só que na prática é que a Coca normal praticamente não tinha nada, e a Coca Zero tinha 20 miligramas, num copo de 200 miligramas. Se você tomar 1 litro de Coca-Cola, você não chega, de Coca Zero, você não chega na quantidade que você tem de sódio quando você come um sanduíche de queijo com pão. É só você pega um pacote de pão de forma e olha quanto tem de sódio num pão de forma industrializado. Os pães artesanais, menos, porque eles não usam aditivo, que eles não têm aquelas outras coisas lá. Mas você pega um pão industrializado, aí está lá, rico nisso, rico em sementes, grãos ancestrais, 12 grãos, aí o cara está amarradão. Ele vai comer 2 fatias daquele pão, ele está consumindo ali quase 300 miligramas de sódio em 2 fatias de pão, tá? Aí ele vai comer um queijo Minas, e a maioria das pessoas não come só uma fatia de
30 gramas. Ela come a porção de queijo Minas, não é uma porção de queijo Minas assim, é uma fatia, como a gente fala, uma fatia média de 30 gramas, que é uma fatia da espessura do meu dedo. A pessoa vai estar consumindo uma tora de queijo Minas, ela pega toras, come lá umas 2 toras, 3 toras, que tem ali mais ou menos entre 60 e 90 gramas de queijo para botar dentro do pão. Só ali ela já consumiu mais uns 600 miligramas de sódio. Então, se você somar isso com o sódio do pão, você já está em quase 1.000 miligramas. E a ingestão diária recomendada de sódio é 2.400 miligramas. Você já conseguiu só num café da manhã ou num lanche já ter aquela quantidade de sódio ali do dia. E, em tese, o sódio hoje é um nutriente que a gente monitora, porque ele está associado à questão da pressão arterial, então, para controle de pressão, inclusive, posso noticiar isso aqui para vocês, que a maioria das pessoas não sabe disso, mas em 2018 foi publicado um anexo suplementar pela Anvisa, onde ela disponibilizava o que era permitido de novos nutrientes ou novos compostos para serem classificados como nutrientes, suplementos alimentares. Então, entrou um monte de coisa ali, tá? Entrou, inclusive, cúrcuma, betalanina, coisas que a gente até então não usava, tá? E que hoje a gente vê naturalmente vendendo como suplemento. O que acontece? O sódio eles puseram embaixo assim, ó, que a partir do ano passado, que eu acho que era outubro, se eu não me engano, do ano passado, não poderia mais ser adicionado sódio aos alimentos. Então, na área da nutrição esportiva, isso é um problema, porque uma coisa que vende muito na área de suplementação para o esporte é cápsula de sal para você consumir durante provas de ciclismo, provas de corrida, né? E fora carboidrato em gel. Todo carboidrato em gel tem adição de sódio. E aí, consequentemente, tem aí todo um movimento, mas até então, qual é a justificativa da Anvisa para fazer isso? Num estudo que foi feito em 2010, foi levantado que grande parte da população brasileira já consome uma quantidade muito alta de sódio. Então, que não seria adequado para termos de controlar a pressão arterial, né? Evitar a prevalência de hipertensão, você não poder adicionar sódio nem nos suplementos para atleta, que costuma ter uma demanda completamente diferente de um indivíduo que é sedentário, ou até um praticante de atividade física de academia que não transpira como um cara que faz atividade ao ar livre faz. É isso. Então, tem essas questões, né? E isso me preocupa muito, porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa vai lá e fala uma expressão, porque isso aqui você não pode usar isso de maneira nenhuma. Até está me fugindo aqui agora, mas tem uma coisa que é interessante, né? Ao contrário, vamos lá. Aí vamos botar o outro lado da história. A taça de vinho. Todo mundo fala que tomar uma taça de vinho é bom, faz bem para a saúde por causa do resveratrol, porque é um antioxidante, aumenta a longevidade, protege o coração. Só que os estudos que falam sobre isso mostram a dose de 120 mililitros, né? E a taça das pessoas que bebem é de, no mínimo, 185, que é um quarto da garrafa. Então, é aquela história, assim, de um modo geral... Quando a informação é algo que vai te trazer um benefício, a leitura, ela te leva para uma leitura que, não, isso aqui é o que está me fazendo bem. E quando o negócio é ruim, né? Tipo, não consome o sódio, porque isso aqui vai aumentar a tua pressão, não consome esse tanto de adoçante, porque isso aqui você vai se intoxicar, você vai ficar diabético se você ficar consumindo isso. Porque, em tese, quando você toma o adoçante, você está estimulando os mesmos centros receptores da glicose. O gosto doce faz um estímulo hipotalâmico. Isso hoje já é visto, né? Tanto que, de fato, tem estudos que associam uso de adoçante artificial por pessoas que não eram diabéticas se tornarem diabéticos tipo 2, já depois ali de menopausa, de andropausa, né? Caramba.
eu só sei de uma coisa, eu vou ficar menos culpado agora quando eu quiser beber minha Coca Zero. Obrigado, Malu. Tá vendo? Porque ainda mais eu que tenho ali meus cuidados com a alimentação, quando alguém me vê bebendo Coca Zero, pô, Coca Zero você? Eu gosto. Não, mas é isso, e é complicado, o Alan, porque isso é a mesma coisa comigo, né? Imagina, eu nutricionista, eu não posso comer nada que seja ultraprocessado, não posso beber bebida alcoólica, eu tenho que viver num monastério, né? É a gente isso. não pode sentar, né, Pedro? É não isso. poderia sentar. É isso. Então, assim, tudo é pautado, né? Eu falo da nutrição, sempre é a busca pelo equilíbrio, né? Em algum momento, você até falou alguma coisa ali de dieta balanceada, né? Em algum momento, na nossa conversa no WhatsApp, para falar para o pessoal aqui. Que foi eu converso muito com a Malu, numa das conversas, a gente estava falando sobre gravar um podcast, e eu fiz essa pergunta, né? Porque, cara, você ouve direto falar de dieta, então você tem que comer uma dieta balanceada. Quem é esse Deus aí da dieta balanceada? O que é? Porque o que é para um não é para outro. Aí eu queria que eu pedi para ela, Malu, fala um pouquinho sobre isso no nosso podcast. Já puxou, era um assunto lá do final. Olha isso. Não, então, não sei. Então, eu tô com a pauta, não, mas você vai falar agora. Não tem problema nenhum. Mas é porque isso me remeteu a gente falando sobre isso. Eu sempre falo que o símbolo da nutrição ele é uma balança, né? E ela não é uma balança assim, retinha. Porque isso aqui não existe. Na vida isso não existe, né? A gente está sempre tentando, pendeu mais para cá, você tem que correr para cá. É um equilíbrio, a busca pelo equilíbrio. É a vida de um equilibrista, de um malabarista, é isso aí, né? Então, essa coisa dessas diretrizes, tem que comer 60% de carboidrato, não sei quantos por cento. Eu, depois que eu me graduei, que eu não precisava fazer a prova para tirar o 10 lá da professora, eu nunca mais usei percentual como meu guia. Nunca me guiou para as minhas prescrições. No final, eu via, isso aqui está dando 40%, está dando 50%, mas eu me pautava muito o quê? Em grama por quilo de peso, mesmo antes de surgirem as diretrizes, e não que eu fosse, nossa, como ela é inteligente, não é isso. É porque eu fui observando que, primeiro, enquadrar as pessoas dentro de uma coisa padronizada, gente... Isso não existe, isso é uma jaula, né? E por que as pessoas, né? Vamos lá, o homem faz dieta há mais de 2000 anos e ainda assim continua adoecendo e continua lutando contra a obesidade. Então, se fazer dieta fosse de fato a solução, a gente já teria descoberto que o que a gente mais tem é modelo de dieta. Pra caramba, né? Inclusive, até tem uma das perguntas que eu coloquei aqui, passa sobre isso. Eu formatei aqui uma pauta baseada no material que ela me mandou e muito naquilo que eu quero saber. Claro. Um interesse absolutamente próprio. O conflito de interesse eu quero saber... Eu tô aqui me segurando para não perguntar. Não, tô brincando. Porque eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, independentemente do que tem a pauta aqui, porque a gente já viajou e tudo. Mas já que mencionamos aqui a questão das dietas, né? Você tem... Toda hora surge um nome, um milagre, aí essa aqui não pode, essa aqui pode. Eu tenho uma coisa que eu acho legal em relação a modelo de dieta. Respeitando, lógico, quando eu falo sobre isso, o nutricionista vai ajudar você, vai prescrever, mas cada estratégia nova que aparece e que você pode testar, e se ela funcionar para alguém do ponto de vista... Não só, aí a gente está falando aqui de saúde, né? Considerando aqui saúde do ponto de vista da ausência de doença. Porque a saúde também é um outro conceito um pouco mais complexo do que isso. Eu falo muito da questão da obesidade, para prevenir a obesidade e para reverter o quadro de obesidade. Toda vez que alguém critica muito uma dieta, do meu lado, cara, será que ela funciona para alguém? Se ela não é nociva para a saúde, e ela ajuda, no caso da obesidade, a pessoa a reverter o quadro de obesidade, por que não entrar no rol? E isso, para mim, é o meu grande alvo de crítica, quando começa a querer atacar. E às vezes as pessoas precisam a mesma coisa que atacar método de treinamento. É isso. Você vai falar, é a mesma coisa de método. Eu não gosto de método, tudo bem. Mas se existem alguns métodos e a pessoa consegue pegar aquele método,
Se com o método ela entende e ela faz e ela melhora, Alan, você usa algum método? Não tem nome o que eu faço como método, mas você tem algum problema? Não tem problema nenhum com quem usa, com quem dá o nome, com quem vende um método. Tem um negócio interessante com isso. Quando começou o cross, a gente até falou isso lá há 2 semanas atrás, né? Quando começou o cross popularizou muito a paleo diet, né? Até foi a pergunta que eu te fiz. Ele popularizou muito. Eu me lembro que eu acabava falando um pouco sobre o pacote do fitness que o CrossFit propagava, e dentro disso falava um pouquinho de paleo. Toda vez que eu falava de paleo, quando eu falava o nome paleo diet para as pessoas, não sei o que, era sempre uma torcida de nariz. Aí eu comecei a fazer uma experiência. Eu parei de falar o nome e eu falava, tem que comer não processado, pô, espetacular. Aí eu falava assim, essa é a paleo diet. O quê? Eu falei, essa aí é. Aí eu comecei a pegar as pessoas nessa. É óbvio, é restritiva, tem uma série de problemas e tal, como muitos modelos têm, mas a pessoa deixa de ver o negócio legal e fica focada só naquele nome, né? É igual quando você pega um amigo e fala assim, não bebo Antártica, só bebo Brahma. Aí tu troca o rótulo. É mais ou menos isso. Mas o negócio, só para complementar o negócio do método, que é importante, que quando eu falo, seja o método, seja o tipo de dieta, eu estou partindo do pressuposto que vai ter um professor que vai aplicar. A grande crítica da galera, e eu entendo essa crítica, é que você pega uma coisa pronta, um pacote, aí você já falou sobre isso. E o famoso um tamanho que serve para todo mundo. Aí realmente não dá certo. Esse é o problema do método na nossa profissão. Porque o cara pega assim, eu vou pegar o método do Pedro, o negócio foi prescrito para você, eu vou fazer para mim, a chance de dar merda. Então eu estou partindo do pressuposto que tem um profissional, aqui no caso a gente está falando de educação física e nutrição, para se ele quiser lançar mão dos conceitos que estão dentro daquele método, que estão chamando de método também, e aí é uma outra discussão, não vou querer aprofundar nisso. No caso da dieta, a dieta do microbioma, a Atkins, low carb, cetogênica, Rainbow, aquela que você falou no episódio que eu fiz com você. Dieta da Zona. Dieta da Zona. E por aí vai, né? Agora fala-se muito, daqui a pouco vai ter um nome para uma dieta que não tem ultraprocessado. Então, é o que você falou, esquece o nome e vê o que paleo diet. Não, e ainda tem aquela, né? Porque assim, a dieta mediterrânea. Né? Aí, essa, outra. Então, porque aí começa, aí é a vegana, é a vegetariana. É isso, gente. Dieta existe de tudo quanto é jeito que você possa imaginar, né? Só que o que acaba acontecendo é que, assim, toda vez que você fala, inclusive dieta é um termo que eu adoro falar isso quando eu vou falar de nutrição, porque dieta, ela não é o eixo da palavra dela, o significado da palavra dieta não tem nada a ver com a comida. Dieta é uma palavra que ela origina do grego e do latim, que ela significa estilo de vida. Isso aí. Tem nada a ver com comida. A comida é só algo que pertence a esse estilo de vida. Então, a dieta é tudo. Como você se relaciona no seu ambiente com família, com as suas relações pessoais, a sua espiritualidade, como você come, o que você come, se você faz exercício, se não faz, se você dorme bem, se não dorme. Isso é sua dieta. Aí, vamos lá. E como é que você se alimenta? Aí vem essa questão. Né? Eu me alimento, eu não tenho hora, eu não tenho regra, eu como o que tenha disponível, né? Só que hoje o que tem disponível, se você for olhar, inclusive, é só tranqueira. Você entra na estação do metrô, gente, é apavorante. Tinha um mercado ali na estação do Leblon, que vendia várias coisinhas, tudo saudávelzinho, né? O cara fechou, abriram um negócio de biscoito, chama biscoitaria. O negócio vive lotado. Lotado. Aí você vai olhar, o que é aquilo? O biscoito é farinha, algum tipo de farinha, açúcar, gordura, porque esse é o grande senão hoje, né? Você pega os modelos mais tradicionais de dieta, ou você corta um grupo, né?
Por exemplo, eu sou uma que, inclusive, eu peço perdão no passado para as pessoas que um dia me ouviram falar lá atrás, porque eu já fiz muita apresentação, eu tinha uma aula que eu dava, que eu falava dos prós e os contras das dietas. Então, eu analisei Atkins, analisei Beverly Hills, analisei aquela outra do Barry Sears, que era a de South Beach, que era uma Atkins melhorada, a da Zona Z, a dieta dos pontos, que na época era do Vigilantes do Peso. E aí eu fazia lá os prós e os contras. E óbvio que na hora de falar dos contras, mas eu descia a caceta, descia o braço. Porque, no final das contas, para mim, pouco importa qual é o modelo de alimentação que você vai seguir, desde que você consiga sustentar isso na sua vida. A verdade é essa. É o que você sustenta de verdade, né? Porque existe uma característica que é a individualidade bioquímica. Eu não posso querer que o meu corpo reaja da mesma maneira que você reage ao mesmo tipo de dieta, mesmo tipo de alimentação. Mas a gente sabe que a grande maioria, se tira caloria, só come menos, vai perder peso. A gente sabe disso. Gente, eu não posso negar, porque eu tenho 35 anos de graduada e a maior parte das intervenções que eu fiz para pessoas que queriam diminuir seu peso ou diminuir a sua gordura corporal foram fazendo restrição calórica. Seja cortando o grupo, porque cortou fora o carboidrato, seja porque só diminuiu a quantidade. Todas elas vão te levar a perder peso. Todas vão te levar ao emagrecimento. A questão é, o que é que você vai conseguir manter? O que é que te faz feliz? Porque a maioria das vezes você fica enjaulado naquele plano alimentar e a primeira coisa que o animal quer fazer quando ele vê a porta da jaula aberta, o que é? É fugir. É simples assim. Nós somos bichos. É que aí fica essa coisa toda, né? Humanização, agora quer humanizar até o cachorro, o gato. Gente, pelo amor de Deus, nós somos bichos. A gente come civilizadamente, a gente já não come mais como os nossos antepassados. Mas a gente tem que ter esse olhar e ter esse entendimento. Que essa dieta balanceada, quando ela é feita por um profissional que tem o mínimo de sensibilidade para ouvir as suas necessidades, ela vai ser balanceada para a sua vida. Perfeito. Esse é o ponto básico. Você tocou em alguns pontos aí. E você falou da individualidade bioquímica entre as pessoas e para a própria pessoa ao longo de um determinado tempo. Sim. Você pode ter mudanças ao longo do percurso e precisar fazer ajustes. Isso aí. Eu sou a prova viva disso. Eu dou meu relato. Isso a gente faz o tempo todo no exercício. Até porque eu fiz, há muitos anos atrás, quando eu estava no início lá da pós... Antes de eu ingressar na pós-graduação, em 2013, eu fiz um teste genético para ver qual era o meu perfil genético para tudo, para risco de doença, qual a característica da alimentação que me cabia melhor e para atividade física, o que eu respondia melhor, risco de lesão, muito, muito bom. Fiz o teste com a biogenética, quando a biogenética estava começando aqui. Eles são do Sul, eles são lá de Santa Catarina. E o meu modelo lá saiu de alimentação mediterrânea, mas vamos combinar que eu não precisaria ter feito esse teste, porque eu sou neta de português com espanhol, então, no mínimo, né, eu acho que eu responderia bem uma dieta mediterrânea, né? Só que aí, vamos lá, tá? A dieta mediterrânea, ela consiste em quê? A dieta mediterrânea, ela não é só o que você come, entra aí na questão do estilo de vida. Entra você comer mais carnes magras, muito peixe, frutas, legumes, verduras, castanhas, muito azeite de oliva, né? Porque vem daquela região mediterrânea, e, paralelo a isso, um estilo de vida ativo. Isso é dieta mediterrânea. Não é simplesmente comer peixe, como as pessoas... vou fazer dieta mediterrânea, vou comer peixe. Se fosse só isso, aí estava tudo certo, né? Fora as outras questões psicológicas, interação... Como é que aquele povo vive, como é que é a relação social, Nossa, isso aí é muito complicado você querer analisar somente por um fator. É isso. Mas você falou dentro da fala, já fugimos da pauta. Já? Não tem problema. Fugimos? Mas fugimos, mas não fugimos.
do do tema. cerne da questão. Quando você... Nos estudos de obesidade, uma coisa que isso é, cara, padrão. 80% mais ou menos das pessoas, mais ou menos esse número, dependendo de onde você buscar, vão ganhar peso novamente. Das que conseguiram perder. E tem gente que não... Olha aqui, quando você pega um estudo de 1 ano, 2 anos, que acompanha, aí você vê a efetividade, que eles fazem aquela análise, chama Intent to Treat, que é... Começaram 300 pessoas no grupo Mediterrâneo. Termina com 100. Eles analisam as 300. Para quê? Para ver a efetividade da dieta. Porque aí olha a aderência. E todas as dietas, em geral, elas são muito parecidas. A Mediterrânea, low carb, microbioma não tem pouco ainda, mas tudo que você quiser pegar, a gente vê muita comparação com o Mediterrâneo, com low carb e com high carb, low fat, são essas comparações. Sim. Standard É. E aí você falou da constância. Como é que é? Agora é a pergunta da vida real, Pedro, porque a gente fica aqui na nossa briga para causar aderência à atividade física. Como é que é essa briga na tua experiência, mais de 30 anos, sabendo desse problema da efetividade, de gerar constância, conseguir gerar um emagrecimento? É que você vai muito para nutrição esportiva, mas você pode trazer esse Não tenha dúvida, porque hoje a minha clínica, o Alan, hoje em dia eu até trabalho com pouca nutrição esportiva, porque como eu fui também envelhecendo, hoje eu tenho muitas mulheres que são mulheres que estão ali naquela fase da perimenopausa, por isso que eu também amei participar lá do evento da Movement, falando sobre a nutrição, né, os cuidados nutricionais na mulher na menopausa. Aí também foi uma questão minha de... conflito de interesse total, estava com interesse total, né? Pego muitas pessoas, né, que deixaram de fazer atividade física, até porque vêm de sucessões de lesões e tal, e não conseguiram voltar para o seu esporte, acabaram desistindo, e de repente começam a aparecer com as doenças do envelhecimento, que aí você vai vendo. É uma dislipidemia, uma resistência insulínica, essas são as básicas, né? E aí, quando junta, né, com essa questão a aderência, de um modo geral, o que eu percebo é que muitas pessoas, quando elas têm muito para perder, a aderência delas, ela pode, dependendo aí, passou de 15 quilos, é uma aderência que ela dura, hoje em dia, menos de 6 meses. Por que eu falo isso? Porque hoje nós estamos vivendo a era do Ozempic e a era do Saxenda. Então, quando você fala de emagrecimento, as pessoas começam a pensar que elas não querem ter o trabalho, elas não querem mudar. E eu uso muitas ferramentas da nutrição comportamental, que também é um movimento que chegou aqui no Brasil há alguns anos, talvez aí uns 7, 8 anos, né? Uma querida amiga minha, Cíntia Antonasco, que é lá de São Paulo, e participando dos eventos, eu não tenho formação em nutrição comportamental, mas estudo muito e vou sempre que posso aos simpósios, assisto às palestras, os cursos, porque tem umas ferramentas muito interessantes, porque elas são pautadas muito no comportamento, porque seguir a dieta, quando a pessoa às vezes perde a concentração, ela para de olhar aquilo ali e esquece. Mas o comportamento, que é uma coisa que você precisa trabalhar, né? Porque é a coisa de transformar em hábito. O que é o hábito? O hábito é aquilo que você faz tantas vezes que daqui a pouco você não pensa mais, ela sai no automático, né? E mal ou bem as pessoas não gostam de ficar olhando o seu plano alimentar. Eu às vezes vejo até, por exemplo, tem pacientes meus que chegam lá no consultório, isso hoje em dia eu estou com muito paciente demandoso, eu estou tendo que fazer menu, porque a pessoa não quer nem pensar no que ela vai ter que... mas tá, tudo bem, se você disser aqui, do grupo do carboidrato, a batata ou não sei o quê, mas ela quer, assim, bota pra mim assim... Decide pra mim, né? Escolhe pra mim. É esse aqui, feito isso assim, aqui. com tanto isso sal, aqui, com essa receita, azeite, com receita, caraca. o menu com receita. Então tá uma coisa muito demandosa, por quê? Porque também a gente está tendo muita influência das redes sociais. E infelizmente, né, eu tenho que dividir, né, hoje a atenção com as pessoas que não têm formação nenhuma em nutrição, são os
coaches nutricionais, né? E que aí aparece lá, magrinha, não sei o quê, papapá, bocão, aquelas unhas, né? E tal, não sei o quê, papapá. Aí você olha, nossa, pô, quero ficar igual a ela. Ou chega o cara lá num shape, o cara vai dizer que ele está fazendo isso, que ele faz a dieta tal, todo mundo quer copiar e quer seguir aquilo dali, né? Muitas vezes o paciente chega para mim, porque eu sigo fulaninho de tal, você conhece? Eu não conheço, porque eu não tenho esse tempo para seguir esse povo. Eu já até tenho um amigo, que há muitos anos eu não vejo ele, o João Boeri, um querido, corre muito, foi muito meu coelho nas épocas de corrida. O João, ele brincava muito no Instagram, não sei se ele ainda faz isso, que ele dizia assim, como é? Eu não sigo dieta que me siga. E é exatamente isso. É você ter a vida que você quer levar, que é pautada nas suas escolhas, na sua questão comportamental, e aí você tem que ver até que ponto essas escolhas e esse seu comportamento ele é nocivo ou não. E aí você tem que trabalhar isso. E aí a sua alimentação ela vai se encaixar dentro desse cenário. Porque senão você vai seguir hoje o menu da Malu, amanhã você encher o saco da Malu, porque a Malu já está ficando gaga, está esclerosada, esquece das coisas, então eu vou para outra, mas, né? Que vai me dar mais alternativas, mais coisas interessantes e novidades, porque tem gente que gosta da novidade. Você falar... E, gente, é um desafio. Eu estou há 35 anos falando a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente, porque a gente também tem que mudar. Aliás, a vida ela é feita de mudanças, né? Graças a Deus que a gente muda e que a gente tem essa capacidade, né, de ir se adaptando, se ajustando e, aliás, sobrevivem aqueles que têm uma capacidade adaptativa melhor. Então, eu espero ainda dentro desse universo, porque eu acho que ainda vai surgir muita coisa. Você citou a dieta do microbioma. É uma coisa que se fala demais. Tem livro, eu até gosto, eu adoro esse livro. Dieta do Microbioma foi escrito por um médico. Muito interessante, porque ele fala exatamente de como você alimentar as bactérias que são as bactérias amigáveis, né? As amiguinhas do nosso organismo. Então, você nutre elas e elas vão fazer ali o bem para você. O Rafael... Tá no nosso clube do livro lá da nossa assinatura. É um livro de capa azul. Capa azul. Estou então, discutindo esse livro, ainda não terminei essa discussão. Eu adoro, porque tem umas coisas ali muito interessantes. Óbvio que lá no final ele dá também uma série de alternativas de suplementação e tal, dá umas receitas de coisas interessantes, estimula muito o consumo de alimentos fermentados, que é uma coisa que é importante. O alimento fermentado é importante para a saúde microbiana nossa, né? Então, dentro desse cenário, eu vejo até o tipo de abordagem. Pacientes que no passado eu falava que uma coisa era legal, hoje eu falo, pelo amor de Deus, eu sou uma que eu prescrevia peito de peru, blanquê de peru, Clyde. Por quê? Porque era tudo pouca caloria, né? Pouca gordura, então você come isso. Hoje em dia, pelo amor de Deus, eu peço perdão se algum desses volta lá no consultório. Você perdoa a sua nutri, porque um dia eu prescrevi isso para você. 200 gramas. 200 gramas. Enrola e vai comer. É isso aí. Isso aí, aquele troço cheio de sódio, cheio de nitrato, nitrito, sulfato, sulfito. Então, aí a gente pensa, que bom, né, que até eu sobrevivi a isso, porque eu sou uma sobrevivente da alimentação que eu tinha antes de estudar nutrição, depois, quando foi aquele período ali inicial, e como eu venho também mudando a minha alimentação e, dentro do possível, é como eu procuro orientar ali as pessoas, porque eu até não faço questão de viver 100 e tantos anos, né? Não faço mesmo. Porque eu tenho umas coisas que são interessantes, né? Eu sempre digo o seguinte: na hora que eu não tiver mais a minha autonomia, não tiver funcionalidade mesmo, não faz muito sentido, né? Precisar de gente para estar me dando suporte físico, eu espero não viver isso, né? Eu me esforço muito para me manter fisicamente ativa, para ter força, para manter minha vitalidade, meu coração, minha saúde global dentro disso bem, né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas elas se agarram a essa, porque aí é o hábito, né? O cara está com 80 anos e ainda carrega hábito de quando ele comia quando era criança.
E a gente precisa ir se desconectando de algumas coisas, né? Não dá para você ficar tomando café da manhã e achar que você vai ser um adulto de 60 anos tomando achocolatado, entendeu? Não, pelo menos não todo dia. Geleia de não mocotó em base. é isso. Pode até comer um dia. Ali rolou, beleza, isso me remete à minha infância. Isso tem até uma memória afetiva. Isso é legal. Mas a tua alimentação ela não pode se pautar nisso. Né? Porque o viver, eu acho que é você se permitir, você ter a liberdade, inclusive, de mudar de escolha. Né? Você Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora, que eu brinquei com essa história do... pergunta e a gente tem que finalizar. Brinquei com essa história do Blanquet, mas assim, a gente que fica... Você hoje está mais em casa, mas eu que fico na correria para lá e para cá, é difícil comer proteína na rua, né? Nossa Senhora! E aí acaba que, às vezes, dá tempo de pedir para fazer um ovo mexido e tal, então a academia tem um pouco isso, mas acaba que hoje está proliferando lá o YoPro da vida. Sim, né? as bebidas, seja shakezinho em Tetra Pak. Você tem restrição a isso? O que você teria para dizer disso? Então, virou consulta. Não, é porque isso é um negócio que tem uma quantidade de gente fazendo. A gente, inclusive, uma das pautas da mulher na menopausa é aumentar a ingestão proteica. Para você garantir a pessoa comer minimamente 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, você pegar uma mulher de 70 quilos, isso vai dar para ela 100 e poucos gramas de proteína. Difícil pra caramba. É muito difícil. Uma mulher que passa fora de casa, se ela não levar um iogurte proteico, eu prefiro os iogurtes do que as bebidas. Porque as bebidas, elas vêm com aquelas coisas polifosfato, trifosfato. E qual é o problema desses fosfatos todos nessas bebidas? É que o fosfato, a base dele é fósforo, né? Isso, na verdade, quela o cálcio. Então, isso é sequestrante de cálcio. Então, você beber muito essas bebidas lácteas, que se você olhar, isso tem até em leite. Inclusive, eu recomendo, quando for comprar um leite de caixa, leite de caixinha Tetra Pak, 1 litro de leite desnatado. Olha a lista de ingredientes e veja se não está cheio de fosfatos adicionados. Quanto menos coisa adicionada, melhor. Entendeu? Agora, se você me perguntar, eu prefiro que o sujeito beba o iogurte proteico, porque é um alimento fermentado, tá? Ainda que ele tenha ali um pouco de açúcar ou que seja adoçado com estévia, mas ainda prefiro ele às bebidas achocolatadas. Tem uma agora, que pode fazer, porque eu vou falar, vai sair propaganda, que é o Nude. O Nude é uma bebida de aveia e ela é a única em caixinha que ela tem a bebida com 15 gramas de proteína e ela não tem aditivos. Legal. Não tem goma para dar aquela sensação de que é um espessante, não tem os fosfatos, não tem nada disso. Não tem nem aroma. E tem 15 gramas de proteína. É bom. Pedro, assim, ela tem tanta coisa ali na fala dela que eu ficaria aqui, ficaria horas aqui conversando, mano, esse negócio da escolha, questão do amadurecimento, o esforço, você falou isso sutilmente, as pessoas não querem mais se esforçar. Daria para falar mais um tempão aqui, mas infelizmente... O tempo não nos permite. Como a gente já tinha imaginado o que ia acontecer, Malu, que a gente ia olhar para o relógio e falar assim, caramba, já acabou. E já acabou, então te agradecer. Que foi assim, para mim, isso aqui é uma diversão, além do aprendizado, porque é o bate-papo com o aprendizado para mim, nada melhor. E pedir suas palavras, Pedro, alguma consideração? Não, só agradecer a Malu, obrigado pela consideração com a gente, por ter aceitado vir aqui. Abrir espaço na gente. E eu acho que dá pra gente depois até pensar para frente em fazer umas... Já tá combinado. Uns temas específicos. Já está combinado. Não, então, gente, olha, eu é que sou, assim, pelo amor de Deus, eu sou muito agradecida mesmo a vocês por abrirem esse espaço, porque no nosso meio é mais difícil mesmo a gente ter essa possibilidade de sentar, de conversar, a gente está sempre cada um na sua correria, né? Então, para mim, um prazer enorme e falar de uma coisa que eu amo. Qualquer coisa relacionada à nutrição, ainda que não seja a minha área, pode ter certeza que eu vou ficar ali
atenta, vou estudar, vou ler e vou pegar o que eu tenho de vivência e tentar conectar para trazer para conversar. Eu amo. Olha, antes que ele esqueça, Malu, fala pra gente onde é que o pessoal te acha, né? Onde é que o pessoal te acha aí no Instagram? Então, eu não sou muito instagramável, né? Porque a única coisa que eu posto no meu Instagram são meus stories, né? Que o meu Instagram lá é malubastos08, né? O @malubastos08. Eu quase não coloco nada no feed, eu boto muito as minhas meditações, porque a meditação é um elemento que não só entrou para minha vida, como é uma ferramenta que eu uso muito quando eu vou conversar com os pacientes, tentando botar ali um pouquinho do comer com atenção plena, que é um dos processos ali de mudar comportamento, né, alimentar. Então, é isso. Estou lá no Instagram e no meu consultório singelo lá em Ipanema. Pertinho. Que aí pode mandar um WhatsApp para mim. Acha pelo próprio Instagram, porque tem o meu contato lá, tem o meu celular, eu não tenho secretária. Então, a pessoa me manda um WhatsApp e já fala direto comigo. Pode mandar um direct, aí eu conduzo para o WhatsApp. Excelente. É isso. Perfeito. Malu, eu já tinha conversado com ela antes, já tinha essa desconfiança que não ia dar tempo, e eu abusadamente falei, Malu, será que se não der, você volta? Rapaz, vira... Eu convidei com antecedência nesse caso. Então você já viu que acabou acontecendo aquilo. E eu aceitei com antecedência, que eu falei, já está aceito. Então, agora é só a gente definir o tema e ter um retorno maravilha. da Malu. Pessoal, obrigado você que assistiu até agora ou ouviu até agora essa aula especial. Esse bate-papo especial que a gente espera repetir. Aproveita para curtir, se inscrever no canal, compartilhar e considere fazer parte da nossa assinatura, que lá está cheio de conteúdo também voltado para o treinamento, emagrecimento, nutrição e muito mais. E eu vou dar mais uma ajuda. Como eu sou uma pessoa que assisto muito os vídeos no YouTube, eu vou dizer que você tem que pedir para eles ativarem o sininho. Por quê? Porque toda vez que notifica... esquecendo. É isso, você tem que pedir para... Ó, gente, também bota lá, marca o sininho, porque toda vez que eles postarem, vocês serão avisados de que... É isso. Obrigado, Malu. A gente realmente tem que aprender a fazer esse negócio. Então, viu aí, já, né, galera? Curte isso. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Muito bem, muito obrigado, Malu. Imagina, eu que agradeço. Amei. Beijo. Até mais, pessoal.